E agora eu te conto que os dados do mercado de trabalho no Brasil são o grande destaque da agenda dessa semana. A gente conversava agora há pouco com o Alisson sobre isso. Os números da PNAD e do CAGED de novembro devem confirmar um quadro ainda forte de emprego e de renda, o que tem sido apontado pelo mercado como um dos principais desafios para a queda mais rápida da Selic. Esse desempenho aquecido da atividade entra no radar do Copom, que também acompanha de perto a situação fiscal. No Tesouro, a avaliação é de confiança no cumprimento da meta, mesmo com as pressões sobre o orçamento. E aí, no campo político e jurídico, o caso Master segue no foco, mas com essa mudança do rumo, porque a gente viu o ministro Dias Toffoli recuando, deixou a decisão sobre a cariação a cargo da Polícia Federal, o que pode levar, inclusive, ao cancelamento dessa oitiva. Esses são os destaques da agenda disputadíssima de Rosa Riscala, que o mercado acompanha sempre muito de perto. E agora é hora da nossa parceria com o Bom Dia Mercado. Theo Takari, editor online do BDM, editor-chefe do BDM Online, já está aqui com a gente. Tudo bem, Theo? Muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Muriel. Último pregão da B3 em 2026, 2025, né? Penúltimo das bolsas lá em Nova York, mas a agenda dos mercados ainda continua bombando tanto aqui como lá fora nessa reta final do ano, né? O principal evento do dia lá nos Estados Unidos será a divulgação aí da ata do Fed às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. O documento vai encontrar aí um mercado amplamente precificado, com quase 85% das apostas e uma pausa nos cortes dos juros pelo Banco Central americano em janeiro. A agenda lá fora, nesse penúltimo dia do ano, ainda terá a divulgação dos índices de atividade, né, os PMIs. O dado de dezembro nos Estados Unidos, né, medido pelo ISM de Chicago, sai às 11h45. E de noite, lá na China, é a vez do PMI composto oficial de dezembro, que sai às 10h30 da noite, e logo em seguida temos o PMI industrial medido pelo setor privado, que sai às 10h45, sempre pelo horário de Brasília. Já aqui no Brasil, enquanto cresce aí a convicção de que o Copom vai deixar o início do corte da Selic para março, os investidores devem acompanhar aí hoje os novos dados de emprego, né? Os juros elevados já têm desaquecido a atividade econômica e ajudado aí a ancorar as expectativas de inflação. Mas o mercado de trabalho ainda segue forte, né? Se tornando aí um desafio para o alívio da política monetária conservadora. Logo mais às 9 da manhã, teremos a divulgação da PNAD contínua, que deve apontar uma manutenção da taxa de desemprego aí em um nível historicamente baixo, de 5,4%, no trimestre encerrado em novembro. As projeções dos economistas estão variando desde 5,2% até 5,6%. E de tarde, às 2 horas, sai o CAGED, com os números de vagas aí com carteira assinada em novembro. A expectativa do mercado é que a criação de empregos deve perder ligeiramente o fôlego, com 79 mil postos de trabalho criados em novembro, depois da abertura de 85.147 vagas em outubro. As expectativas dos economistas para esse dado estão variando bastante, aí, desde 54 mil até 142 mil empregos, Muriel. Bom, e a agenda de hoje não para nos dados de emprego, né? Porque ainda tem resultado fiscal para prestar bem atenção nessa terça-feira, né? Inclusive, né, a questão fiscal tem sido acompanhada muito de perto aí pelo Copom, né? O avanço das despesas e a perda de força da arrecadação federal devem contribuir aí para um déficit do setor público consolidado em novembro, que o Banco Central divulga agora, né, 8h30 da manhã, está saindo agora esse dado. A medida das estimativas do mercado aí indica um déficit primário de 13,3 bilhões de reais em novembro no consolidado, que engloba aí tanto o governo central, né, o chamado governo central, como estados, municípios e estatais, aí, tirando a Petrobras e a Eletrobras, né? Lembrando que em outubro, né, houve aí um superávit de 32,392 bilhões de reais. Já as estimativas para essa leitura do resultado primário são todas negativas, aí, variando desde um déficit de 7,9 bilhões até uma perda de 36,8 bilhões de reais. Lembrando que ontem, né, o resultado do governo central, que engloba Tesouro, Previdência e Banco Central, mostrou aí um déficit de 20,172 bilhões de reais em novembro, após marcar um superávit de 36,527 bilhões em outubro. O resultado foi bem pior aí que o saldo negativo de 13,250 bilhões de reais, que era o esperado pelo mercado. E ainda na agenda de hoje, o Tesouro divulga o desempenho da dívida pública de novembro, mas esse dado sai só de tarde, às 2h30, com entrevista coletiva logo depois, às 3 da tarde, Muriel.
Agora, claro que o ano não pode acabar sem que a gente fale das turbulências em Brasília. Hoje a gente tem mais um capítulo dessa novela do Banco Master, né? Essa novela do Master surge uma surpresa a cada dia, né? A cariação que tinha sido determinada pelo ministro do STF, Dias Toffoli, entre o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino, e os investigados, Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, e o Paulo Henrique Costa, né, que é o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, talvez nem aconteça, né? Isso porque o Toffoli recuou aí da sua decisão ontem e deixou a critério da Polícia Federal avaliar a necessidade ou não de colocar os três frente a frente, né? O ministro determinou que a delegada da PF responsável pelo caso, a Janaína Palazzo, primeiro vai colher o depoimento dos três individualmente, aí a partir das 2 da tarde. A acariação só será feita se ela considerar necessário confrontar as versões dos três, né? O principal receio do Banco Central nessa história é que toda essa condução do processo por Toffoli acabe abrindo aí uma brecha para anular a liquidação do Banco Master, o que poderia causar aí uma grande turbulência no sistema financeiro. Ontem, né, o Banco Central respondeu aos questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre a conduta da autoridade monetária nesse processo que liquidou o banco. O questionamento foi feito aí a pedido do Ministério Público de Contas, que alega falhas aí na conduta do caso Master pelo BC. O BC deixou claro no documento que não houve omissão, né, por sua parte, e que os ritos previstos aí em lei para a supervisão da instituição financeira foram cumpridos corretamente. O objetivo foi afastar a tese de que, num primeiro momento, houve demora aí do Banco Central em supervisionar o Master e de que, numa segunda etapa, teria havido aí uma precipitação ao decretar a liquidação do banco lá em novembro. E ainda falando sobre essa novela do Master, né, ontem a Procuradoria-Geral da República descartou qualquer atuação irregular por parte do ministro Alexandre de Moraes ou de sua esposa no caso, e arquivou aí um pedido de investigação envolvendo os dois. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, defendeu que o contrato do escritório de advocacia de Viviane Barce de Moraes com o Banco Master não configura uma ilicitude, ou seja, não tem nada de errado. Já no Congresso, a oposição aí decidiu adiar para fevereiro o protocolo de um pedido de impeachment contra o Moraes por crime de responsabilidade em condutas supostamente voltadas a beneficiar aí o Banco Master. O líder da minoria, deputado Cabo Gilberto, decidiu esperar o fim do recesso para que mais parlamentares possam assinar a petição e dar assim mais força política ao documento. A meta é alcançar aí pelo menos 200 assinaturas. Até agora foram recolhidas 100 assinaturas de 100 deputados e de 14 senadores para protocolar esse requerimento. E, paralelamente, a oposição também está recolhendo assinaturas aí para abrir uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Muriel. Thelta Takar, obrigada mais uma vez. Nos vemos amanhã. Só na sexta-feira, só no ano novo agora. Coisa boa. Então, você. uma boa virada de ano para você e até ano que vem, então. Até ano que vem. Tchau, tchau. Até. Obrigada.